Começa agora na Mundial. Programa Mistérios do Universo. Com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Com a sua experiência mundial e as iniciações pelo mundo, ele revela mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana. Para você buscar sua prosperidade com a evolução e a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento. Ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Botei o pé no freio e o Brasil parou. Pra quem duvidou e abusou do poder, brincando com os trabalhadores honestos que levam progresso pro país crescer. Olá pessoal, começando mais um programa Mistérios do Universo comigo, professor e pesquisador de campos energéticos e física quântica, Tony Hitchell. Eu quero convidá-los, antes de mais nada, a acompanhar todo o meu trabalho no site webterapias.com.br, web com W, terapias no plural, webterapias.com.br, e também o canal no YouTube, Web Terapias. Você pode acompanhar todas as explicações que eu faço sobre outros trabalhos relacionados à física quântica e a campos energéticos, tanto em ambientes quanto em pessoas, principalmente o método da relocação quântica energética e as consultas presenciais quânticas que são interessantíssimas para vocês que estão procurando realmente essa mudança, esse despertar. Realmente todo programa que eu começo eu gosto de falar sobre essa questão da evolução e sobre essa dinâmica chamada vida. Ao contrário do que a maioria das pessoas estão sentindo, quem é uma pessoa desperta, quem é uma pessoa evoluída, quem é uma pessoa iniciada, tem uma visão diferente desse mundo que está vibrando. Por quê? Você tem duas maneiras de entender essa energia. Ou você está na energia do amor, que é um crescimento, uma evolução, e eu sempre recomendo que a energia do amor é a energia correta de estar, ou a energia do medo, que é a energia do caos, da paura, da vontade de não fazer nada. Então, o mundo está sobre essas duas pilastras, né? O mundo que eu falo, o planeta Terra. Ou você vive sobre a égide do amor ou sobre a égide do medo. Aí você escolhe se você quer ficar assustado dentro de uma caverna, dentro de um esconderijo, deixando a vida acontecer, né? E esse esconderijo pode ser muitas vezes a sua própria vida. Ou você está numa outra vibração, numa outra vibe, acessando uma evolução, acessando um planeta melhor, acessando pessoas legais, acessando evolução, tá? De uma forma concreta, honesta e, sobretudo, evolutiva. Como que você pode acessar esses dois meios aí? Você pode realmente, por duas maneiras, né? Ou se ligar às profanias, né? Às coisas devassas, as coisas ruins que são colocadas na mente de vocês todos os dias, nessa hipnose mundana, que você que está me ouvindo e já é uma pessoa que está começando a se despertar, já começa a entender realmente como funcionam as regras da dominação, que essa dominação, eu não canso de explicar, ela vem há muitos e muitos anos, né? Praticamente há 500 mil anos, isso mexendo com você, né? Você que é meu ouvinte sabe muito bem o que eu estou falando. Ou você tem a chance de aproveitar essa mudança que já aconteceu de terceira para a quarta dimensão e transformar o seu campo energético pessoal, seu campo energético quântico, tá? E isso é feito o quê? Através de diversos métodos quânticos que existem já hoje no mundo. Mas eu posso recomendar um que é especial, que foi criado por mim, que é o método da relocação quântica energética, né? Trabalhando energia vibracional quântica, acessando novamente a sua energia pessoal, a sua ligação realmente com a fonte e também
quebrando toda essa questão dos traumas positivos e negativos. Bom, acesse ali meu trabalho, o canal Web Terapias, tem o vídeo número 7, que é uma explicação muito legal sobre isso, e também pelo site webterapias.com.br, onde você vai ver todas essas gamas de trabalho. Inclusive, isso pode ser aplicado nos ambientes. Puxa vida, por quê? O ambiente também é um ser vivo, que a minha especialidade realmente são os campos energéticos, tanto fazem eles serem nas pessoas ou no planeta, tá? Bom, eu quero que vocês repensem um pouco hoje sobre o tema. Muita gente depois vai acessar esse áudio, esse vídeo, por outros meios, né, que não são pela rádio. E quem está começando a acompanhar meu trabalho agora, esse é um recado especial para justamente entender o que você vai encontrar nesse programa de hoje. É uma visão diferenciada, uma visão muito mais ligada a uma iniciação, uma visão muito mais ligada a campos energéticos sobre os acontecimentos que estão mexendo com a população aqui no Brasil. Bom, o tema desse programa é o Apocalipse dos Caminhoneiros. E aí as pessoas agora já ficaram assustadas. O Apocalipse, a palavra Apocalipse assusta um pouco vocês, né? Em outros programas já expliquei o que é o Apocalipse. Então não vamos entrar nesse tema sobre a explicação do Apocalipse, mas o que ele está gerando nas pessoas e o que pode gerar futuramente. Antes de mais nada, eu quero que você repense algumas coisas que eu falei anteriormente no final do ano passado, mais ou menos da segunda metade de 2017 para 2018, quando eu comentei sobre a vibração que ia mudar entre abril e maio de 2018, né? Quem que lembra disso? Quando eu falava lá em 2017 sobre os acontecimentos. Quem participou dos workshops que eu ofereci, né, no final do ano passado, foram 3 workshops muito legais, um pessoal, outro a nível de ambiente e outro a nível de final de ano mesmo. Quem que lembra desses 3 workshops? Né? Você que participou, você que teve esse privilégio, né? Você lembra que eu falei que quando chegaria entre abril e maio, entraria a energia de Júpiter, né? E o que fez isso, né? Júpiter, uma energia em que o pequeno se tornaria grande. Lembra que eu falava, né? E falo de novo. Tome cuidado com as pequenas coisas, que elas poderão se tornar grandes. Cuidado tanto com o bom, né? Ninguém toma cuidado com o bom, mas cuidado com o bom, que de pequeno ele se tornará uma coisa muito grande na vida de vocês. E cuidado também com o ruim, que você não vê, que está embaixo do tapete, que você vai empurrando com a barriga, e aquilo tornar-será, né, uma coisa muito grande na sua vida. E tornou, né? O que aconteceu hoje no Brasil? Hoje que eu falo nesses últimos dias, não é o dia de hoje só. Hã? Então você que está aí vivendo nesse país a nível nacional, então você já percebeu que algo muito grande aconteceu. Mas começou tão grande assim? Será? Começou? Não, começou pequenininho, muito pequeno. Muito tempo atrás, antes de vocês nem pensarem tudo que está repercutindo hoje. A gente sempre comenta, né, a importância de uma administração de um país. Mas que isso tem a ver com campos energéticos? Tudo, né? Um seminário aí que eu passei, que foi justamente sintomas do despertar energético, juntamente com os sistemas de governo atual, que eu sempre passo todos os anos, e isso não é relacionado a nenhuma crença política ou nada, é apartidário e também não tem nada a ver sobre nenhum tipo de sistema de governamental atual que o planeta usa, né? Se é socialismo, comunismo, democracia, né? Se é parlamentarismo ou é presidencialismo, nada disso. Se o partido X ou Y é melhor, ou se o governante A ou B é melhor ou pior, não é nada disso, mas sim uma administração voltada à evolução do planeta, onde existem níveis ligados realmente a crescimento, muito comparado com o ser vivo. Nós temos que entender que todo sistema que existe no mundo, né, é um ser vivo. A economia é um ser vivo. As pessoas existindo, elas são seres vivos.
E elas precisam ter um princípio de alimentação e retroalimentação. Todo o campo energético só funciona assim. Como que uma bateria alimenta uma lâmpada, por exemplo? Por uma coisa chamada diferença de potencial, né? Então ela está mais carregada que o sistema pede, então ela vai levar a energia ao sistema. No caso, um exemplo, uma lâmpada. A partir do momento que há essa influência energética, então tem um fluxo de energia acontecendo por uma diferença de potencial, onde elétrons vão se movimentar. Estou usando essa analogia de elétrica porque você pode usar essa analogia de qualquer outra maneira. Até um sistema de água, né? Você tem a sua caixa d'água no nível mais alto e ela alimenta todos os consumidores lá embaixo. E depois, para um outro sistema, essa água volta pela natureza e vai acontecer o ciclo, né? Por isso que todo sistema de energia, para funcionar adequadamente, ele é retroalimentado. Isso não é só quântico, isso é vida, isso é existência. No caso de uma bateria, quando que ela vai parar de fazer a lâmpada acender? Quando que a lâmpada apaga? Quando essa bateria não tem mais essa diferença de potencial entre os polos. Por isso que tem o polo positivo e negativo. O negativo doa energia e o positivo absorve energia. Você aprendeu na escola que é diferente, né? Mas hoje em dia já tem muita gente explicando dessa maneira que é a correta. Por isso que o negativo chama o polo doador, né? Porque ele é carregado de elétrons. Qual que é a carga do elétron? Não é negativa? Então ele empurra energia. E o positivo absorve. Nessa transferência de elétrons num circuito, ele vai alimentar consumidores, que serão lâmpadas, motores elétricos, seja lá o que for. E quando essa bateria ela perde essa diferença de potencial entre o positivo e o negativo, ela cessa de mandar energia e todo o sistema apaga, morre. Não é que estabiliza, ele zera, né? Muitas vezes, pessoal, isso acontece com a nossa vida. E na maior parte das vezes, se esse sistema não tiver ok, a vida não acontece. Ou seja, se eu tiver um excesso de energia de um lado, todos os consumidores do outro lado não vão aguentar. Vai falar, nossa, que abundância, tem bastante energia. Mas vamos supor que desse lado aqui eu tenho 220 volts e aqui eu tenho consumidores 110, eu vou queimar esses consumidores. Vou ter que ter um sistema moderador no meio para estabilizar essa tensão, para ela chegar do outro lado. Na vida é a mesma analogia. Então você tem um sistema que é muito forte de um lado, o outro lado vai sentir. E por outro lado, você tem um sistema muito fraco, que ele está quase zerando, o outro lado vai sobrepor, e a energia não vai fluir, né? Ela vai vir de forma errada. Então isso é um ser vivo, você é a mesma coisa, né? Quando você tem estamina, quando você tem força, quando você tem essa energia, você está acontecendo. Quando você não tem, não adianta, pode vir a coisa mais gostosa do mundo, mas você vai estar com sono, vai estar dormindo, vai estar apagado, não é assim? Né? O corpo humano ele representa um potencial energético também. Tem vários pontos de energia que estão lá mudando, isso eu já falei em outros eventos, em outros programas também. E o mesmo acontece com uma sociedade, porque pelo princípio hermético, onde a gente fala de Hermes Trismegistus, né? 3 vezes grande, por isso que a gente fala Trismegistus, né? A energia ela tem que estar estável, e o que acontece de um lado acontece do outro, né? Então, pelo princípio da correspondência, tudo que vibra de um lado vibra do outro, né? Então tudo que está dentro está fora, tudo que está em cima está embaixo, tudo que acontece na terra acontece no céu. Parece uma linguagem meio figurada, meio simbólica, mas é o que representa a vida. Então, se nós não tratarmos um sistema de administração como um ser vivo, isso não acontece para as pessoas. E por outro lado, se essas pessoas não forem seres que estão evoluindo, o sistema que administra também não consegue acontecer. Isso é uma prévia de um sistema adequado de governo, que é um workshop que eu passo para as pessoas em todo o ano eleitoral, que faz você repensar novamente qual que é o melhor candidato. Não no sentido de partidário, no sentido nada disso, mas no sentido de filosofia de trabalho, no sentido do que essa pessoa pode ter de mecanismos para que você acesse esse conteúdo. Isso é muito importante, pessoal. E pegando esse gap sobre esse apocalipse dos caminhoneiros, a gente tem acontecendo toda essa sabedoria iniciática no dia a dia das pessoas, ok?
Então eu comentei sobre Júpiter, que não é uma previsão relacionada a holísticos ou a coisas secretas, não, é uma previsão ligada a uma iniciação, né? Porque a gente sabe que ia acontecer isso, né? Eu não sou bidu, né? Não é isso. Eu sou um iniciado, eu sou uma pessoa que passou por diversas situações na vida que me trouxeram até aqui. Vocês não fazem ideia. Então, quando eu falo isso, é uma previsão muito honesta, uma previsão ligada realmente à energia de Júpiter. Mas por que Júpiter, né? Porque Júpiter tem todas as vibrações e isso vai influenciar nas pessoas, quer você acredite ou não. Sempre foi assim na história e sempre será. Eu não falei da Lua, o que ela representa realmente e o que a Lua fez aí, né? O que a Lua faz quando é cheia? O que acontece, né? Então preste atenção nisso, não ignore, isso não tem nada a ver com religião, qualquer outra coisa, isso tem a ver com sabedoria iniciática. Por outro lado, pessoal, passando por esse princípio que os seres vivos têm que ter essa representação energética e esse equilíbrio energético de troca, né, onde um doa para o outro e o outro para o outro, através desse princípio hermético de Hermes Trismegistus e por esse princípio de energia circulando por um campo de retroalimentação, então chegamos num ponto que praticamente era inevitável acontecer isso, né? Era um ponto que realmente as energias iam confluir para chegar nesse limite de mudança. É como se a bateria estivesse descarregando e agora você coloca uma bateria nova para ela funcionar. Então, quais são os sintomas que deram realmente a ideia de chegar nesse ponto energético, né? Por que começou de pequenininho para grande? Uma das coisas que as pessoas não entendem, né, e nós que viajamos o mundo, conhecemos outras nações, a gente sabe que o Brasil é uma potência. E muitos brasileiros não lembram disso, sempre esquecem, né? O mundo que passa para o brasileiro é que o Brasil é uma terra pequena, eu falei isso recentemente alguns programas atrás, que o Brasil é uma terra pequena, dominada por um sistema corrupto, onde todos os brasileiros são ruins, não dá para confiar em nada e inferiorizam todas as pessoas. É esse o sistema que mostram. E o Brasil é resumido em 3 coisas, né? Em carnaval, em comida, samba, essas coisas aí, né? Eu falei inclusive num programa que o sistema quer que a pessoa se torne um bicho, né? Limitada às coisas corporais, apenas as coisas mais ligadas à energia mais densa, a uma energia mais básica. E não é isso que a gente vibra numa 4ª dimensão. Então isso já é um indício que algo tinha que equilibrar para acontecer. A diferença de potencial estava acontecendo aí já, o impulso, a mola que ia subir. A outra coisa muito importante, que se o Brasil é uma terra poderosa, essa energia tem que acontecer. E eu falei também recentemente sobre o descobrimento do Brasil. Qual é o potencial que tem aqui? Porque várias nações estavam de olho no Brasil, estão de olho, aliás, né? Porque várias pessoas, desde aí do que é a história, vêm para cá. Falei sobre o Projeto Brasil, né? Porque foi o descobrimento, onde aconteceram outras coisas anteriores. Então, pessoal, o que eu quero hoje, longe de qualquer coisa nacionalista, é realmente você entender que se você está aqui no Brasil, independente de qual a sua etnia, de qual a sua crença religiosa, ou de qual a sua nação, ou de qual a sua idade, ou qual a sua instrução, é que você está no local certo. E você tem que fazer a coisa certa. Eu, como um comunicador, eu não posso fazer uma apologia a nada, né? Eu entendo minha consciência, eu não posso chegar aqui e falar, faça isso, faz aquilo a nível social, porque é perigoso falar isso, né? Não se deve falar, eu não posso ser um polarizador dessa maneira. Eu tenho que ser um polarizador ligado realmente a você pensar, por que você está aqui no Brasil? Não é à toa, né? Porque várias pessoas de outras nações pararam aqui no Brasil. Agora, vocês não estão aqui simplesmente para usufruir de tudo isso ou sofrer, né? Porque você não consegue usufruir, porque tudo que você tem, você é taxado e você automaticamente não consegue também viver tranquilo, porque você está subjugado no método de sobrevivência.
E isso também é uma outra mola que fez acontecer isso. Sem as pessoas entenderem, sem as pessoas serem iniciadas. Olha que interessante como a energia ela tenta buscar um caminho para passar. Eu quero que vocês pensem o seguinte: qual o caminho que a energia busca para andar? A energia é extremamente inteligente. E vocês vão entender por que vocês tomam choque em chuveiro, por que vocês de repente podem levar um raio na cabeça, por que realmente pode acontecer um curto-circuito. É simples, porque a energia ela é preguiçosa e ela é inteligente. É algo muito engraçado de falar, né? Ela busca o caminho mais fácil, o caminho mais simples para passar. Sempre será assim, tá? Aliás, várias teorias que a gente aplica nas pesquisas, porque eu sou um pesquisador, é justamente já com esse intuito de entender por onde a energia vai passar. Ao contrário que as pessoas que são leigas, elas não conseguem ter essa noção. Mas preste atenção, por que você toma choque no chuveiro? Porque a energia busca o caminho mais curto, só isso. Né? Então o caminho mais curto é o seu pezinho na água molhado e você põe a mão no registro e você toma um choque. Por que um raio cai? Porque ele busca o caminho mais próximo da Terra, onde mais conduz a energia. Por que seu carro falha? Porque ao invés da energia fazer a queima de combustível dentro do seu motor, ela procura pular antes a alta tensão do sistema de ignição e ela se dissipa em algum outro lugar que não seja dentro do seu motor. Olha que interessante. Então tudo parte desse princípio. O curto-circuito é a mesma coisa. Você tem quilômetros de fios ligados, mas a partir do momento que eu tenho uma baixa isolação num ponto, aquele ponto vai gerar a fuga de energia que pode ser realmente um curto-circuito. Olha que interessante. E isso já estava previsto para acontecer nesse país, né? Por diversas coisas que estão erradas, e você sabe bem disso, você convive todo dia, não dá para viver num mundo de poliana, né, falando que tudo é legal, tudo é bonito, e não é. Você está vivendo num país que precisa de muita infraestrutura, de muitas coisas corretas, desde a administração até o resto que você vive, né? Tivemos ontem um pronunciamento do nosso presidente, realmente é uma pessoa muito inteligente, mas você vê que não é um estadista, não é uma pessoa que consegue superar o que está acontecendo. Você vê que é uma ameaça, né? O que foi colocado como um movimento. Não é assim que se funciona. A gente tem que pensar em estruturas, tá? Então fica mais ou menos uma coisa muito limitada, onde as pessoas que assistem não conseguem perceber que algo está sendo feito para mudar. E as soluções vocês veem que realmente não acontecem. Uma coisa muito interessante é a inércia, né? Uma das leis da física. Quanto tempo demorou para as coisas mudarem e depois começou o movimento, quanto tempo demorou para o próprio governo tomar uma atitude para que isso acontecesse, tentando achar uma solução, apaziguar os ânimos, né? Quanto tempo? Talvez eles não imaginavam o que estava acontecendo por trás disso, mas é a prova da união do povo. E quando a gente fala em caminhões, a gente fala em todo um sistema modal de transformação de energia. Ou seja, o que você faz lá de comida, o que você faz de bens de consumo, o que você fabrica nesse Brasil, tudo tem que passar por caminhões, né, transportando essa, eu falo energia, porque você condensou energia num bem de consumo, num equipamento, numa comida, e ela vai ter que ser transportada pelos caminhões até chegar para os consumidores, sejam eles aqui no Brasil ou fora do Brasil, pelos portos e aeroportos. Então a coisa é muito mais séria do que vocês imaginam. Né? Sucatearam num país que ele está limitado apenas à malha rodoviária, que já não é grande coisa, né? Quem tem transportes aí sabe muito bem como são estouradas as estradas. E por outro lado, mexeram com um povo que aí eu falo realmente da fibra do brasileiro. Talvez a maior parte das pessoas que estão assistindo esse programa, hoje, depois dessas explicações, vão começar a entender de forma diferente todo esse movimento. Justamente porque essa é a capacidade do povo brasileiro. E quando a gente fala na classe dos caminhoneiros, são pessoas extremamente esforçadas, né? Eu, como já trabalhei em área técnicas, eu sei muito bem o que é lidar com esse povo, né? Os caminhoneiros são pessoas extremamente guerreiras. Você acha que é fácil dirigir um caminhão? Imagine quem dirigia Fenemê, Scania Vabis a tempos antigos, né? E hoje também, né, dirigem, pilotam esses caminhões grandes, que são todos eletrônicos. Você acha que é fácil, né? Um caminhão que você pisa no freio demora um tempão para parar, porque tem a inércia do peso em cima dele. Demora para acelerar, porque também tem o peso. Então são coisas
que a gente sabe o quanto esse povo se esforça, sem contar os riscos que estão tomando e sem contar o emocional deles, que é uma energia muito forte, que justamente eles estão longe da família, longe das pessoas que amam. E aí culmina com algo que eu falei, que é a tensão, que é o medo, com tudo isso que faz as pessoas viverem numa pressão danada, nessa sobrevivência. E chegou num ponto que não há mais como as pessoas evoluírem nesse Brasil. Vocês podem perceber que as pessoas só sobrevivem, né? Quem é caminhoneiro não consegue mais trocar o caminhão, não consegue mais sobrar dinheiro, né? Para fazer algo a mais. Quanto você acha que custa um pneu de um caminhão? Quanto você acha que custa um motor de um caminhão? Entendeu, pessoal? Então, tem um erro. É realmente tudo por caminhões? É tudo por via de estrada? Tem. Mas, por outro lado, esse erro foi aumentando, do pequenininho gerando o grande, até chegar nesse ponto em que virou um caos. E você hoje percebe o apocalipse acontecendo justamente pelos caminhoneiros. Olha que loucura! Quando começa a faltar tudo, né? Quando começa a ter agora a escassez de tudo aquilo que você não pode ter. Mas o que eu convido vocês a pensarem é: por que vocês não entendem? A gente está vendo reportagem onde pessoas estão pagando R$10 um litro de combustível, R$15, né? Até tem a brincadeira que agora vem Dia dos Namorados, você pode dar 5 litros de gasolina para o seu amor, que é um grande presente, não é isso? Tem essas brincadeiras aí. Mas, pessoal, é época para todo mundo refletir, não é época para ninguém ficar assustado. Isso faz parte de uma grande mudança. Ainda está pequenininho, né? Você acha que está grande? Ainda pode piorar mais ainda, então preste atenção nisso, pessoal. Aprendam a ter uma coisa chamada contingência, né? A gente que trabalhou com competição, a gente sabe muito bem o que é isso. Contingência, somente em prova de endurance. O que você tem e o que você pode economizar. E também é um grande exercício para todas as pessoas se unirem nesse propósito. Eu agradeço a todos aí por escutarem esse meu programa e pense no que eu falei. Acompanhe meu trabalho ali no site webterapias.com.br e também no canal Webterapias do YouTube. Pense muito nisso que eu falei, pessoal. Honrara a todos e até o próximo programa Mistérios do Universo. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo, com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Busque sua prosperidade com a evolução e a libertação, e assim compreender o contexto atual do universo. Acesse o site www.webterapias.com.br.